Esqueça o petróleo, o ouro ou os minerais raros. A próxima grande guerra global não será travada por combustíveis fósseis. Ela será travada por algo que você abre na torneira todos os dias: água. E essa crise não está no futuro distante. Ela está batendo à nossa porta com prazo marcado para explodir até 2030. Você sabia que hoje mais de 2,2 bilhões de pessoas não têm acesso seguro à água potável? É um número da OMS e do Unicef fresquinho de 2024. Pense nisso. Quase um terço da humanidade vive com sede. Costumamos dizer que algo raro vale ouro, mas a verdade é que a água doce, essencial para a vida, é mais preciosa que qualquer metal. Ela é um recurso estratégico que na prática não é renovável. Quando um aquífero seca, ele pode levar séculos para se recuperar, se é que se recupera. Por isso, precisamos entender que a água não é apenas um recurso natural. Ela é um ativo geopolítico. E é aqui que entra um conceito fundamental: a hidropolítica, o estudo de como a água afeta as relações de poder entre nações. Não confunda a escassez física, que é a falta de chuva, com a escassez econômica, que é a falta de infraestrutura e investimento para levar a água até as pessoas. Ambas são perigosas, mas o verdadeiro barril de pólvora líquido são os rios transfronteiriços. Mais de 260 bacias hidrográficas cruzam fronteiras, servindo a múltiplos países. E quando um país rio acima decide construir uma barragem, o país rio abaixo pode ficar literalmente à míngua. É a receita perfeita para o desastre. Vamos mapear os 5 pontos mais quentes do planeta, onde a crise da água já está fervendo e pode explodir em conflitos até 2030. Primeiro, a Bacia do Nilo. A Etiópia construiu a gigantesca represa do Renascimento, e o Egito, que depende quase 100% das águas do Nilo, vê isso como uma ameaça existencial. A tensão entre Egito, Sudão e Etiópia é tão alta que analistas militares já consideram a possibilidade de um confronto direto. Segundo o rio Indo, aqui duas potências nucleares, Índia e Paquistão, disputam as águas que nascem nos Himalaias. A Índia tem construído barragens que o Paquistão alega que podem ser usadas para controlar o fluxo de água, estrangulando sua agricultura. Some a isso o derretimento acelerado das geleiras, e você tem uma crise de segurança nacional iminente. Terceiro ponto quente: a bacia dos rios Tigre e Eufrates. A Turquia controla as nascentes de ambos os rios e, com um projeto massivo de barragens, reduziu drasticamente o fluxo de água para a Síria e o Iraque. Esses países, já devastados por décadas de guerra, agora enfrentam secas severas, acusando a Turquia de usar a água como arma. Quarto, um lugar que nos toca de perto: o Aquífero Guarani, uma das maiores reservas de água doce subterrânea do mundo, compartilhada por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Por enquanto, a gestão é cooperativa, mas à medida que a escassez se agrava, esse gigante adormecido pode se tornar um foco de disputa regional sem precedentes. E finalmente, o Rio Colorado, na América do Norte. Uma seca histórica está esgotando os reservatórios que abastecem 40 milhões de pessoas nos Estados Unidos e no México. A disputa pela última gota de água está colocando estados americanos uns contra os outros e aumentando a pressão sobre o México para ceder parte de sua cota. E o que está jogando gasolina nesse incêndio? As mudanças climáticas. Elas são o acelerador silencioso dessa crise. O derretimento das geleiras nos Himalaias, nos Andes e nos Alpes pode parecer um aumento temporário no volume dos rios, mas é um engano. Essas geleiras são as caixas d'água do mundo. Quando elas desaparecerem, os rios que dependem delas secarão no verão, afetando bilhões de pessoas. Ao mesmo tempo, vemos secas cada vez mais longas e severas em regiões como o Mediterrâneo, o Sahel africano e o sudoeste dos Estados Unidos. E quando a chuva finalmente vem, são eventos extremos, enchentes que destroem cidades, mas não conseguem recarregar os aquíferos subterrâneos, pois a água corre rápido demais para se infiltrar no solo. Nesse cenário, a água se torna uma arma e uma alavanca de poder. Não é teoria. Já está acontecendo. A Síria e o Iraque acusam abertamente a Turquia de estrangular o fluxo do Eufrates para exercer pressão política. Em outra região tensa, Israel controla os principais aquíferos da Cisjordânia, um ponto central no conflito com os palestinos. A disputa não é só entre países. Dentro da própria Índia, estados como Karnataka e Tamil Nadu vivem em conflito judicial e social pela divisão das águas do rio Cauvery. O precedente é perigoso. Uma barragem pode se tornar uma arma assimétrica, capaz de causar mais danos que um exército, sem disparar um único tiro. A crise não está só no campo ou nas fronteiras distantes. Ela está chegando às grandes metrópoles. Você se lembra do dia zero na Cidade do Cabo em 2018, quando a cidade quase ficou sem água? Aquilo foi só o primeiro aviso. Na década passada, São Paulo viveu seu próprio drama com a crise do sistema Cantareira.
E muitos dizem que o alerta foi ignorado. Agora, cidades como Jakarta, Cairo, Tóquio e Phoenix estão na lista de risco. Até 2030, várias delas podem enfrentar seu próprio dia zero. Imagine o impacto: indústrias paradas, hospitais sem água, instabilidade social e milhões de pessoas sem o básico para viver. É o colapso da vida urbana como a conhecemos. Diante desse caos, surgem supostas soluções. Mas será que elas não criam novas disputas? A dessalinização, que transforma a água do mar em água potável, parece uma saída mágica. Mas quem controla essa tecnologia caríssima? Principalmente a Arábia Saudita, Israel e, cada vez mais, a China. Um país que depender da tecnologia de outro para ter água se torna vulnerável. Outro conceito é a água virtual. Quando um país exporta soja, carne ou algodão, ele está, na verdade, exportando milhares de litros de água usados na produção. O Brasil, por exemplo, é um grande exportador de água virtual. Isso alivia a pressão hídrica em países compradores, mas esgota nossos próprios recursos. E a privatização? Alguns defendem que empresas privadas seriam mais eficientes na gestão da água, mas isso não transformaria um direito humano básico em uma mercadoria acessível apenas para quem pode pagar, ameaçando a soberania dos países. A verdade é que a cooperação é a única saída, mas a realidade é desanimadora. 90% dos rios que cruzam fronteiras não possuem nenhum tipo de tratado ou acordo de gestão compartilhada. As potências globais já estão se movendo nesse tabuleiro de xadrez hídrico. A China está construindo uma série de megabarragens no rio Brahmaputra, o que é visto como uma ameaça direta pela Índia e por Bangladesh. Os Estados Unidos aumentam a pressão sobre o México pela água do rio Colorado, como vimos. A União Europeia, por sua vez, começa a usar seu poder de mercado, regulando a pegada hídrica dos produtos que importa, o que pode afetar diretamente exportadores como o Brasil. E no bloco dos BRICS, a água está rapidamente se tornando uma pauta central de segurança e cooperação. Você pode estar se perguntando: o que eu tenho a ver com isso? Você consome água de duas formas: a que sai da sua torneira e a água invisível, embutida em tudo o que você compra. Você sabia que para produzir 1 quilo de carne bovina são necessários cerca de 15 mil litros? Uma única calça jeans pode consumir 10 mil litros. Estar ciente desse consumo invisível é o primeiro passo. O segundo é apoiar políticas públicas de gestão hídrica, de reuso da água e de proteção das nossas nascentes. Precisamos entender que a água não é só uma questão ambiental, é uma questão de segurança nacional. Estamos chegando à conclusão de que a água é a gota que faltava para o barril de pólvora global explodir. Pense bem, água significa alimento, pois sem ela não há agricultura. Água significa energia, pois as hidrelétricas dependem dela. E água significa estabilidade social e política. Sem água, as cidades param, as pessoas migram e os estados entram em colapso. O alerta final é claro: sem cooperação, diplomacia e uma gestão radicalmente nova dos nossos recursos hídricos, a escassez nos levará a uma era de conflitos, migrações em massa e instabilidade global. O futuro da paz mundial será decidido por quem controlar a próxima gota. Se esta análise abriu seus olhos para a urgência do problema, compartilhe, comente e se inscreva no canal Expertises para não perder os próximos vídeos. A conscientização é a primeira arma que temos para evitar que a sede se transforme na próxima grande guerra. Obrigado por assistir e até a próxima.